Bom dia, gente. A nossa aula de hoje é sobre leitura e interpretação de texto e vamos trabalhar também uma introdução sobre regência para que possamos trabalhar os complementos verbais, no caso objeto direto, objeto indireto e, no caso, um elemento do predicado que se refere ao sujeito, como nós já falamos anteriormente, o predicativo do sujeito. Tá ok? Então, nós vamos dar continuidade, sim, e vocês vão aprender um pouquinho como que a gente trabalha em casa para preparar as aulas para vocês, tá? Bem, então, temos aqui as seguintes frases. Os alunos fizeram tudo. Os alunos fizeram a prova. Os alunos fizeram bagunça. Percebam vocês que eu não posso parar a minha frase em os alunos fizeram, que é o nosso verbo fazer. Ele precisa de um complemento, que é tudo, a prova ou bagunça. Esse verbo eu não posso parar aqui logo após ele. Por quê? Porque ele é um verbo transitivo, ele pede um complemento. E ao complemento do verbo transitivo, eu chamo de objeto. Olhem esse verbo. Ele gosta de doce, ele gosta de você, ele gosta de futebol. Novamente, temos um verbo transitivo. Eu não posso simplesmente falar ele gosta, eu tenho que dizer de que ele gosta. De doce, de você, de futebol. Notem que temos também o complemento do verbo. Então, ao complemento do verbo que não pede preposição, eu vou chamar de objeto direto. Ao complemento de verbo que pede preposição, eu vou chamar de objeto indireto. Logo, o verbo transitivo direto pede um complemento direto, que eu vou chamar de objeto direto. O verbo transitivo indireto pede um complemento indireto, ou seja, ligado por uma preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. Temos também o verbo que ele é direto e indireto ao mesmo tempo, que alguns autores chamam de verbo bitransitivo, tá? Mas eu chamo simplesmente de transitivo direto e indireto para não complicar tanto. Então, ela deu. Quem dá alguma coisa a alguém ou para alguém. Deu o quê? Um sorriso? Deu uma bala? Deu bom dia? Mas deu para quem? Para mim, ao colega, para a turma. Então, ao complemento do verbo transitivo direto e indireto que não tem a preposição, eu vou chamar de objeto direto. E ao complemento que pede a preposição, eu vou chamar de objeto indireto. Então, o objeto direto e o objeto indireto são elementos também de função sintática, ou seja, são complementos do verbo transitivo. Transitar é a possibilidade de ir para algum lugar, de se locomover, de se movimentar. O trânsito no bairro está fluindo. Ou seja, que nós estamos andando normalmente, sem problema. Tá? Se está intransitável, ou seja, estamos com dificuldade de locomoção. Então, o verbo transitivo é esse, é o verbo que permite e obriga uma locomoção, ou seja, que a frase continue. Temos um outro tipo de verbo, que é chamado de verbo intransitivo. Aí é o verbo chegar, o verbo sair e outros mais. Por quê? Eu posso parar neles. Olha, os convidados chegaram. Todo mundo entendeu. Os convidados saíram. A frase está completinha novamente. Então, esses verbos são chamados de verbos intransitivos. Por que intransitivo? O in quer dizer não. O transitivo é que transita, se locomove. Então, intransitivo é aquele que não permite
uma locomoção, ou seja, uma ida ou vinda. Então, verbo intransitivo, eu posso parar a minha frase, a minha oração nele. Só para lembrar que nas primeiras frases, olha, quando eu falei, os alunos fizeram tudo, ele gosta de doce, ele deu um sorriso. Olha, os alunos é sujeito, ele sujeito, ela sujeito, os convidados aqui também sujeito. Eu não estou descartando a possibilidade do sujeito. O sujeito existe, logo o sujeito vai pedir também o predicado, que são os termos essenciais da oração. Tá ok? Então, objeto direto, objeto indireto, já apresentei para vocês. Como apresentei o verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, e agora o verbo intransitivo, que é aquele que eu posso parar nele e a frase já vai ter sentido. Como tenho também, olha, acabar e começar. A festa acabou. Eu posso parar a minha frase no verbo, tirando o sujeito. A festa acabou e começou são os predicados. Então, todos esses predicados que eu mostrei até agora, acabou, começou, chegaram, saíram, deu um sorriso para mim, gosta de doce, fizeram tudo, todos esses predicados que foram apresentados até agora, eles são predicados verbais, porque a principal palavra do predicado aqui é o verbo. Agora notem aqui, o dia está quente, o dia está chuvoso. O dia permaneceu quente, o dia permaneceu chuvoso, o dia continua quente, o dia continua chuvoso. Notem que eu estou usando agora não mais um verbo de ação, eu estou usando o verbo de ligação. Até então, nas frases anteriores, nos períodos anteriores, eu estava trabalhando o quê? O verbo de ação, que é o verbo transitivo e o verbo intransitivo. Agora eu estou trabalhando com o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele obriga que tenhamos no predicado uma qualidade ou um estado do sujeito. Dia quente, dia chuvoso. Então, nesse caso aqui, a principal palavra do predicado não é mais o verbo, é o nome. Então, todas as frases anteriores, no caso, anteriores a convidados, os convidados chegaram, saíram, todas as frases anteriores, nós temos o predicado verbal. Mas, quando eu tenho aqui o dia está quente, o dia está chuvoso, eu já tenho o predicado nominal. E a principal palavra do predicado vai ser o nome. E a esta palavrinha aqui, do predicado nominal, eu vou chamar de predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É uma qualidade do sujeito que está dentro do predicado. Dia quente, dia chuvoso, certo? Então, com isso aí eu apresentei para vocês o quê? Tipos de verbo transitivo e intransitivo. Transitivo subdivide em direto e indireto e direto e indireto ao mesmo tempo. E o verbo de ligação, que pede o predicado nominal, logo pede também o predicativo do sujeito. Tudo bem? Agora nós vamos dar sequência ao trabalho, mostrando para vocês as interpretações de texto. Vamos iniciar pela questão de número 51, que ela faz referência à aula anterior, mas que a gente não precisa da aula anterior para sabermos a resposta, porque tudo já está aqui. O verso do poema O Jardineiro, que indica a passagem do tempo, olha, o verso ele está citando aqui os 4 versos retirados de um texto, tá? Então, qual o que mostra aqui a passagem do tempo? Ou seja, que vai nos induzir aqui ao advérbio, né? Então, marquem A, B, C ou D.
Agora, questão de número 42. Primeiras formas de escrita. Há cerca de 6.000 anos, as pessoas só se comunicavam por meio de fala e gestos. Não tinha como preservar a história e o relato de fatos importantes, a não ser que os guardassem na memória. O primeiro estágio da escrita ocorreu quando os seres humanos passaram a desenhar. Na ideografia, cada desenho continha uma ideia e qualquer pessoa podia entender a mensagem, mesmo não conhecendo a língua do indivíduo que havia feito os desenhos. Depois, o ser humano passou a usar a logografia, expressando as ideias indiretamente por meio de símbolos em lugar de palavras faladas. Em vez de desenhar 5 carneiros para mostrar que seu rebanho era composto de 5 animais, podia-se desenhar apenas um sinal significando o numeral 5 e outro representando carneiro. Gradualmente, os homens aprenderam a utilizar um sistema silábico no qual o sinal que expressava uma palavra podia ser usado tanto para se referir a ela como para qualquer combinação fonética que soasse como aquela palavra. Essa forma de escrita é chamada de rebus. Se usássemos a escrita rebus em português, o sinal que expressasse a palavra sol e o que expressasse a palavra dado, juntos passariam a significar sol dado. Bem, agora, de acordo com a minha leitura que vocês acompanharam, após a leitura, percebe-se que o texto defende a seguinte ideia: A, B, C ou D. Tentem justificar a resposta. Por que vocês marcaram A, B, C ou D? Dando sequência ao trabalho. Bem, questão 53. Calorias. Caloria é a unidade de medida de energia dos alimentos. A gente precisa de 2 a 3.000 calorias por dia. Só que não adianta comer 50 biscoitos de morango de uma vez e achar que essa alimentação é a velha história. Quantidade não é qualidade. Você come esse montão de biscoitos, ingere 3.000 calorias e ainda assim não está alimentando adequadamente. Sabe por quê? Porque para compor sua refeição, você não deve levar em conta apenas a qualidade de calorias, mas principalmente os nutrientes que estão em cada comida, como proteínas, carboidratos, gordura, água e sais minerais. De acordo com a leitura, a diferença de uso do porquê, olha só, porquê e porquê, justifica-se por A, B, C ou D. Pão de queijo, dá até musiquinha, né? Pão de queijo. Tá lá o velho morrendo. Olha, gente, isso aqui é humor negro, tá? É um tipo de piada que se faz de maneira que ofenda as pessoas de alguma maneira, mas a gente vai ter que trabalhar. Tá lá o velho morrendo, de repente ele chama o filho e diz: meu filho, estou sentindo um cheiro de pão de queijo. Mas é de queijo mesmo, pai? Essa se passa em Minas Gerais. É bom explicar. É a sua mãe que está fazendo, filho. É, pai. Ah, meu filho, ninguém faz um pão de queijo melhor do mundo. Que cheirinho bom, meu Deus. Que saudade me dá, meu Deus. Vai lá na cozinha, meu filho, vai. Vai lá e traz um pão de queijinho para mim. Vou, meu pai.
Uns minutos depois, o rapazinho volta sem pão de queijo. Cadê, meu filho? Mamãe não quis dar. Por quê? Diz ela que são para o velório. Bem, a mulher não quer dar o pão de queijo por quê? A, B, C ou D? Questão de número 53. Duque de Caxias vence Flamengo de virada. Dessa leitura, é possível afirmar que A, B, C ou D? Questão de número 56 e 57. Só esqueceram de contar as nuvens. Meteorologistas previram sol durante o feriado, mas a cidade amanheceu debaixo de chuva fina. Na última terça-feira, a previsão do tempo para o Rio, no feriado, era de sol com algumas nebulosidades. Quem acordou ontem para aproveitar o dia bonito, no entanto, se deparou com muitas nuvens e chuva fina, embora institutos de meteorologia apostassem que a frente fria anunciada e a consequente nebulosidade não tirariam a presença do sol, visto apenas no início da tarde, com alguma timidez. A dificuldade foi a de calcular o número de nuvens no céu. O problema foi quando a previsão da quantidade de nuvens não é a dificuldade só nossa no Brasil. No mundo inteiro, existem estudos para melhorar esse tipo de previsão, disse Lúcio de Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Segundo ele, os ventos do quadrante sul influenciaram a mudança do prognóstico. Bem, questão de número 56, se levarmos em consideração apenas o título e o subtítulo, poderemos ter duas interpretações. Essa ambiguidade, que é o duplo sentido, também chamada de anfibologia, é causada pela palavra A, B, C ou D. Questão de número 57. O segmento do texto que retira a ambiguidade ou seja, na leitura do texto, o que tira a ambiguidade do título, da manchete, que é bastante chamativa, é A, B, C ou D. É próprio da linguagem jornalística esse tipo de coisa, mostrar a ambiguidade para que a gente queira suprir a nossa necessidade de respostas. Questão de número 58. 4,7% dos jovens consomem drogas. Nossa, que número alto, hein? O relatório mundial sobre drogas, divulgado em 2004 pelo Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime, revela que 4,7% da população acima de 15 anos, 185 milhões de pessoas, consomem algum tipo de droga ilícita. O consumo é pequeno se comparado ao consumo de tabaco, que apesar de ter sua produção e seu consumo legalizados, é responsável por sérios danos à saúde. Cerca de 29% da população mundial acima de 15 anos consomem tabaco. No Brasil, uma pesquisa da Unesco revela que jovens experimentam drogas cada vez mais cedo e que a escola é o lugar mais associado ao seu consumo. O uso indevido de bebidas alcoólicas faz parte da vida de mais da metade dos jovens brasileiros e o uso de drogas ilícitas é feito por 3% a 15% dos jovens. Pela leitura do texto, é correto afirmar que A, B, C ou D. Drogas ilícitas são aquelas que são proibidas pelo governo, pela nação. E drogas lícitas são aquelas que são permitidas pelo governo a partir de uma determinada idade, é claro, e que os seus
produtores, vendedores, eles ganham uma porcentagem no produto e essa porcentagem, uma outra porcentagem vai para imposto para o governo. Então, estão na lista de drogas lícitas o álcool nas bebidas e o tabaco no fumo. É claro que nós temos também os nossos remédios que apresentam muitas drogas lícitas e ilícitas. Quem vai determinar isso é, claro, o médico que está receitando para cada enfermidade, certo? Questão de número 59. Roupas de grife ajudam a influenciar as pessoas. Estudo prova que usar roupas caras realmente mexe com o inconsciente alheio, mas só se a marca estiver à mostra. É isso que nos incomoda. O mundo trata melhor quem está bem vestido. Um novo estudo comprova que isso é verdade, mas não porque roupas caras sejam bonitas estejam na moda. Seu poder está concentrado em um único elemento, o logotipo da grife. A pesquisa foi coordenada pelo psicólogo Robo Nelissen, da Universidade de Tilburg, na Holanda. Ele pediu a voluntários que olhassem fotos de um homem de camisa polo, com ou sem o símbolo de uma grife. E também mandou uma assistente ir à rua pedir donativos, usando uma blusa de marca cujo logotipo foi coberto durante metade do tempo. Quando o logo estava visível, as pessoas demonstravam 20% mais de respeito e davam 400% mais atenção e 178% mais donativos para o dono da roupa, que também era considerado merecedor de um salário 9% maior. Em outra experiência, cada voluntário recebe 10 euros e tinha de dar uma parte a outra pessoa, que na verdade era um comparsa dos pesquisadores. Quando essa pessoa estava vestida com uma grife, o voluntário dava mais dinheiro a ela. Em alguns casos, os cientistas diziam que a roupa de grife tinha sido um presente, pois aquela pessoa era pobre. Isso fazia com que os voluntários voltassem a se muquiranar, anulando o efeito positivo que tinha sido gerado pela roupa de marca. Ou seja, se você quer influenciar os outros, não basta se vestir bem, é preciso ostentar um logotipo, deixando claro que a roupa foi cara e que você tem bastante dinheiro, ou pelo menos fingir. Os dados sugerem que o consumo de luxo pode ser uma estratégia social lucrativa, diz Nelissen. Bem, em relação ao texto que nós lemos, por tudo o que é abordado no texto, pode-se afirmar que A, B, C ou D. Questão de número 60. Piadas de contos de fadas. Tem tudo a ver com o nosso momento, né? Papai, é verdade que todos os contos de fadas começam com "Era uma vez"? Nem sempre, meu filho. Tem algumas que começam assim: "Quando eu for eleito". Bem, nessa piada, é engraçado o fato de o pai dizer A, B, C ou D. Aí estamos rindo das nossas tragédias, né? Bem, gente, com esse texto nós terminamos a questão de interpretação de texto e eu espero que vocês tenham uma excelente semana e que aproveitem bastante o que a gente tentou passar para vocês. Leiam um pouco sobre complementos verbais,
sobre tipo de predicado e se aprofundem de preferência também sobre a questão da regência verbal. E não se esqueçam de que a regência verbal está ligada diretamente a questões semânticas de sentido e que um verbo pode trocar de sentido, fazendo com que a regência também mude. Tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima.